Você já pensou em liderar sua equipe com foco no relacionamento, na maturidade dos colaboradores e nas tarefas? Isso é possível por meio de uma ferramenta, a liderança situacional, assunto do programa de hoje, que nós vamos conversar com o professor e consultor Reinaldo Paiva. Reinaldo Paiva é psicólogo e psicoterapeuta junguiano, com especialização em neurociências e terapias cognitivas e MBA em gestão empresarial. É consultor de empresas, tem vivência de mais de 20 anos nas áreas de recursos humanos, gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional em empresas de diversos segmentos do mercado. Possui experiência como psicoterapeuta em processos de aconselhamento, orientação vocacional e de carreira, psicodiagnóstico e psicoterapia de base cognitiva comportamental. E é professor executivo da Estação Business School. E a liderança situacional, no que ela se difere dos conceitos tradicionais de liderança? No conceito tradicional, líderes são pessoas natas, que detêm já habilidades e competências do nascimento e não se aprende. Pessoas especiais. Isso, pessoas especiais. O conceito tradicional de liderança transitava por esse aspecto. O Paul Hersey e o Kenneth Blanchard vieram e disseram não. Liderança tem algumas dimensões, liderança tem competências específicas e qualquer pessoa pode aprender. Então é a segunda força de liderança, é o conceito de liderança situacional. No meu entendimento, extremamente aplicável no mundo de hoje, onde as organizações precisam ter líderes diferenciados, o processo de formação, identificação e seleção de lideranças é muito rápido, muito ágil. Então, liderança situacional faz muito mais sentido, talvez, hoje, do que na década de 80, quando ele apareceu pela primeira vez aqui no Brasil enquanto conceito. E como esse líder diferenciado, esse líder bem-sucedido conduz a sua equipe? Muito bem. Basicamente, duas são as dimensões da liderança situacional e de um líder diante da sua equipe. Um líder, automaticamente, quando ele ganha a função, a cadeira de liderança, ele recebe pessoas para coordenar. O resultado de um líder nunca provém dele próprio. O resultado da liderança é sempre do outro, das pessoas que trabalham com ele. Então, duas são as preocupações básicas de um líder dentro desse modelo de liderança situacional. O líder deve ter uma preocupação com a tarefa, com as atividades, com o trabalho, e deve fazer um trabalho técnico em relação a isso, de divisão do trabalho, divisão das tarefas, alocação dos recursos, coordenação técnica. Mas como o resultado dele provém de seus colaboradores, da sua equipe, ele também tem que saber lidar com as pessoas. E por conta disso ele deve desenvolver algumas habilidades humanas. E lidar com pessoas passa por se comunicar adequadamente, por dar feedback, por apoio, por oferecer apoio, por ter consideração para com as pessoas, por gerir conflitos, dificuldades, inimizades, gostos, preferências, querer fazer, não querer fazer, que no fundo, todo dia da liderança é isso que mais toma tempo e que mais interfere, digamos assim, no médio e longo prazo nos resultados das equipes de trabalho. Interfere de forma significativa, né? Significativa, exatamente. É o comportamento humano que acaba dando muito mais, trazendo muito mais impacto para os resultados. Esse líder lida, obviamente, com pessoas. Sim. E pessoas são diferentes. São. Têm necessidades, modos de trabalhar muito diferentes. Sim. Para cada pessoa, o líder deve ter um tratamento diferente. Pessoas com necessidades diferentes, comportamentos diferentes, necessitam de tratamentos diferentes? Sim, por isso o nome liderança situacional. A palavra-chave desse conceito é a situação. A situação, dentro desse conceito de liderança situacional, envolve o colaborador e o estilo dele de funcionar, o grau de maturidade do colaborador, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, o trabalho a ser realizado e o contexto, ou o momento, a estratégia, o resultado que precisa ser atingido. Então é na confluência desses três fatores que o líder tem que modelar o seu comportamento. Na liderança situacional, diferente da liderança clássica, é o líder que precisa adaptar o seu comportamento à situação e não o colaborador que precisa se adaptar ao estilo do líder, que a abordagem clássica prega um pouco isso. Líderes têm estilos diferentes e a gente que trabalha com eles tem que lidar com esses diferentes jeitos de proceder do líder. Na liderança situacional é o líder, o gestor, que se adapta à situação e adota o melhor comportamento possível
Para quê? Para esse contexto, para as pessoas que ele tem, para os trabalhos que precisam ser realizados e para o resultado que precisa ser gerado. Isso faz com que o líder tenha uma equipe cada vez com melhor rendimento, pessoas rendendo mais nas funções certas. Sem dúvida nenhuma. Na vida pessoal como na vida profissional, quando você é tratado de uma maneira personalizada, o sucesso, a possibilidade de menos erros e de sucesso é muito maior. No que se baseia, então, essa liderança situacional? Quais são as inter-relações que interferem na liderança? Liderança situacional está baseada em 3 grandes dimensões. Uma preocupação com a tarefa, como eu já disse anteriormente, a preocupação com os relacionamentos ou com as pessoas e o resultado, né, e o grau de maturidade do colaborador para atingir os resultados. Então, assim, o que é preocupação com a tarefa? São os trabalhos que precisam ser realizados. Um líder deve ter muita clareza dos trabalhos, das atividades e das realizações que precisam ser obtidas. Mas o líder precisa ter clareza também do grau de maturidade de cada um dos seus colaboradores. 2 são as variáveis que interferem no grau de maturidade do colaborador. A maturidade é função de capacidade, ou seja, conhecimento técnico que o colaborador tenha a respeito daquela tarefa, daquele trabalho, e disponibilidade. Disponibilidade é o querer fazer, é ter vontade, ter segurança, ter ânimo, ter satisfação com aquilo que ele faz. Essas 2 variáveis combinadas geram 4 tipos de grau de maturidade diferente do colaborador. Quando um colaborador tem pouco conhecimento, pouca capacidade e pouca disposição, a gente diria que é um colaborador de tipo M1, grau de maturidade 1. Este colaborador, por ter pouco conhecimento e estar pouco disposto ou estar inseguro, ele vai precisar de que o líder tenha um comportamento mais diretivo em relação a ele. O que é um comportamento diretivo? O líder vai precisar passar mais tempo junto desse colaborador, ensinando o trabalho, passando o trabalho e apoiando o desenvolvimento do trabalho. Passando confiança também para ele. Exatamente. O objetivo da liderança situacional é fazer com que os colaboradores cada vez atinjam graus de maturidades maior. Então, o primeiro estágio de maturidade é o M1, baixo conhecimento, baixa disponibilidade. Vamos imaginar que o gestor fez todo o trabalho de investimento. O colaborador já teve uma certa evolução. O colaborador já teve uma certa evolução, ele já sabe um pouco mais fazer o seu trabalho e já ficou um pouco mais animado, mas ainda assim, ele não tem todo o conhecimento técnico ainda disponibilizado, mas ele já está mais animado. Ele já desenvolveu uma segurança um pouco maior. Esse é o que a gente chama colaborador de tipo M2, grau de maturidade 2. Ele está disposto, está animado, está mais seguro, mas ele ainda não tem muita noção do que ele precisa fazer. Então, este líder deve mudar um pouco o comportamento em relação a este grau de maturidade. Se a pessoa já está animada, ela não vai precisar de uma pessoa colada do lado dele o tempo todo. Mas como ela ainda não sabe totalmente o que precisa fazer, o comportamento do líder para este tipo de colaborador é um comportamento mais de treinar, de aprofundar a importância da realização daquela tarefa para esse colaborador, mas já deixar o colaborador um pouco livre para ele buscar as informações, para ele trazer soluções, para ele fazer análises mais profundas do trabalho. Então, o grau de maturidade 2 exige um comportamento do líder do tipo E2, estilo 2, que é treinar. Diferente do grau de maturidade 1, que é aquele que não está seguro e não tem muito conhecimento, que exige um comportamento mais diretivo do líder, que é dirigir. Temos o grau de comportamento M3 e o M4 também. Sim. Quero falar sobre ele no próximo bloco, a gente vai fazer um intervalinho, você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta já já. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É o momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas.
Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso. Estamos de volta conversando hoje sobre liderança situacional com o psicólogo e consultor Reinaldo Paiva. Falamos no bloco anterior sobre os níveis de maturidade dos colaboradores. Nós ficamos de apresentar o nível M3 e M4. Quem são essas pessoas? M3, grau de maturidade 3, é aquele colaborador que, por conta dos seus trabalhos, da sua realização e do apoio do seu líder, ele acabou já desenvolvendo um nível de conhecimento bastante alto em relação à tarefa, ao trabalho, aos seus objetivos. Mas que por algum motivo, que esses motivos podem ser pessoais ou de alguma mudança organizacional, ele voltou a ficar um pouco ou desanimado, ou ressentido, ou ressabiado com o trabalho. Exemplos de coisas que podem afetar emocionalmente um profissional. Uma mudança de área, uma mudança de layout, uma mudança do gestor, uma promoção de alguém que este colaborador tinha expectativa de atingir. Então, apesar dele ser um colaborador que tem um nível de conhecimento técnico altíssimo, ele, por algum motivo pessoal ou externo, acabou ficando resistente ou desanimado. Então é o que a gente chama do grau de maturidade 3. Ele tem um alto grau de conhecimento, mas neste momento, situacionalmente, ele está com uma disposição baixa para o trabalho. Pode ser uma posição momentânea. Pode. Normalmente o M3 é uma posição momentânea mesmo. Ela é situacional. Tanto fatores pessoais quanto fatores externos podem disparar esse estado emocional do colaborador. Para este colaborador, o gestor não precisa mais fazer cobranças técnicas. Não faz sentido para um colaborador que conhece muito do seu trabalho, o gestor falar, poxa, você já sabe como fazer, não é assim que faz, lembra, a gente tinha combinado. Isso não vai ajudar em nada o colaborador sair desse estado. Muito pelo contrário, o colaborador, diante de um comportamento do líder dessa natureza, vai pensar, poxa, o que ele está falando? Eu já sei, já conheço o meu trabalho, já sei das minhas responsabilidades. Vai ficar ainda mais resistente a ouvir esse tipo de feedback. Pode ficar até mais desanimado. Então, este colaborador está precisando, neste momento, de apoio e de consideração. Está precisando de um ombro amigo, está precisando de um amigo, da pessoa do gestor, mais do que do profissional do gestor. Então, o que funciona com um colaborador como esse, muitas vezes, é chamar para uma conversa pessoal, o gestor identificar, poxa, eu tenho percebido você cabisbaixo, você desanimado, você resistente a algumas mudanças, algumas coisas. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Este comportamento do líder pode sinalizar para o colaborador que ele tem naquela pessoa um apoio, tem naquela pessoa uma pessoa que está preocupada com ele. E isso tem como efeito, ao longo do tempo, uma melhoria nesse estado emocional do colaborador e ele logo, logo volta a reagir e volta a se transformar no profissional excelente que ele vinha se transformando. O que é mais comum? O colaborador melhora esse comportamento e continua na mesma empresa ou às vezes ele necessita trocar de função, trocar de trabalho, mudar de relacionamentos, né? Pois é. Os M3 são aqueles que mudam de empresa se uma oportunidade aparecer. Porque grande parte da resistência, da dificuldade que ele está vivendo é de caráter emocional, afetivo, emocional, de caráter motivacional. Então, qualquer outra novidade ou oportunidade de fora que, digamos assim, desperte, mobilize-o novamente, muitas vezes eles acabam tomando a decisão por sair das empresas por conta de já serem profissionais tecnicamente preparados. Então, o risco de você ter M3 com você enquanto gestor, é você perder o seu colaborador para o mercado, ou às vezes dentro da própria empresa para uma outra área. Então é preciso, neste momento, você fazer um investimento que é mais de ordem
pessoal, motivacional, do que técnica. Então, diferente do M1, que precisa de um investimento muito mais técnico do que emocional, o M3 precisa de um investimento, de um comportamento por parte do gestor que é muito mais de caráter humano ou emocional do que de técnico. Então, poderíamos afirmar que para o gestor, às vezes, é mais trabalhoso lidar com M3 do que com M1, por exemplo? Ou não? Não podemos generalizar? Não, eu acho que podemos sim, porque nós vivemos no Brasil e no mundo de um modo geral uma escola tradicional de liderança. Grande parte dos executivos, dos gestores, dos líderes presentes nas organizações hoje assumiram essa função muito mais porque eram bons técnicos e a empresa ofereceu, então, por conta de serem bons técnicos, ofereceu a função de líder e de gestores, porque acreditam que por ter um conhecimento, dominar muito aquele conhecimento, eles poderiam levar pessoas ao mesmo lugar. Então, se a gente for pôr numa balança, grande parte dos executivos e gestores tem muito mais habilidades no nível de conhecimento e de técnicas do que no nível de atitudes e comportamentos, nesse lado humano da gestão. Então, a gente pode afirmar assim, que dá um pouco mais de trabalho para o gestor a gestão de M3 e de M4, que nós vamos falar daqui a pouco, por conta de, a maior parte do tempo, a gente está mais acostumado a gerir pessoas de começo de carreira, pessoas que não têm muito conhecimento técnico, ou pessoas que estão super animadas e que a gente quer treiná-las e desenvolvê-las. Lidar com pessoas animadas é muito mais fácil. Muito mais, né? É muito mais agradável, né? Então, se o gestor fizer bem o trabalho dele, no sentido de ir fazendo os comportamentos adequados para cada tipo de colaborador, fazendo com que eles vão cada vez mais subindo o nível de maturidade, a gente chega, dentro dessa metodologia, no M4, no grau de maturidade 4. O grau de maturidade 4 é o mundo dos sonhos da gestão. Porque o colaborador que está nesse grau de maturidade, ele é aquele que tem um excelente conhecimento técnico, né? Ele está absolutamente forte no que se refere ao conhecimento técnico e está absolutamente disposto, animado, motivado para realizar o trabalho e para dar continuidade para novos desafios. Este colaborador está pronto, inclusive, para assumir novos desafios. O trabalho do gestor com esse colaborador não deveria ser supervisão muito direta, nem se preocupar muito e estar acompanhando muito de perto. Este colaborador, como ele está pronto para novos desafios, e ele é muito bom tecnicamente na área, e é proativo, tem disposição, esse colaborador devia ser tratado com um pouco mais de distância, de liberdade. A palavra-chave para tratar com este colaborador é delegação. Esse colaborador precisa de novos desafios, precisa de um pouco mais de poder e abrangência na área. Este colaborador é o seu sucessor no futuro, se você fizer bem o seu trabalho. O colaborador que tem uma equipe grande, às vezes conhece os funcionários, conhece todos os colaboradores, mas não profundamente. Como ele faz para mensurar o nível de maturidade dos colaboradores? Existe alguma ferramenta, algum teste, algo que auxilie nessa função? Sim, existe. Esse teste é o original do Hersey e do Blanchard, que eu não recomendo que a gente utilize, porque ele foi formatado para uma realidade norte-americana de aproximadamente 30 anos atrás. Considerando que as coisas chegam no Brasil com 10, 15 anos de intervalo, então ele não está tão desatualizado. Mas é muito simples você fazer essa identificação. Primeira coisa que eu teria a dizer é assim: meu amigo gestor, se você quer ser bom como líder com a sua equipe, você vai ter que arrumar um tempo na sua agenda para conhecer mais de perto os seus colaboradores. Eu não consigo conceber liderança sem que haja esse relacionamento interpessoal. Por maior que seja a equipe. Por maior que seja a equipe. Um contato direto, uma palavra amiga, uma supervisão direta de tempos em tempos, feedbacks constantes, seja de reconhecimento ou de melhoria, fazem toda a diferença no seu relacionamento com sua equipe e no conhecimento que você tem das pessoas. Agora, como é que você pode classificar, digamos assim, os seus colaboradores pelos níveis de maturidade? De uma maneira muito simples, observe seus colaboradores e use a primeira perspectiva, que é grau de conhecimento. Faça a si mesmo a pergunta, de tempos em tempos: este colaborador detém os conhecimentos mínimos necessários para realizar a sua tarefa? Pura e simplesmente, sim ou não. Se ele não detém, ele só pode estar no nível de maturidade 1 ou 2.
se ele não detém. Se ele detém os conhecimentos mínimos para a sua função e até um pouco mais, ele só pode ser enquadrado nos níveis 3 e 4 de maturidade. Segunda pergunta que você tem que fazer: este colaborador está seguro, disposto, está pronto para realizar os trabalhos? Se ele estiver nos níveis 1, se ele estiver com essa disposição baixa, ele só pode estar nos níveis 1 e 3. Se ele tiver com essa disposição alta, ele só pode ser classificado nos níveis 2 e 4. Fazendo isso, você vai conseguir direitinho, de uma maneira objetiva e focada, classificar os seus colaboradores dentro da matriz M1, M2, M3 e M4. Agora eu queria fazer uma lembrança, Paula. Esta é uma maneira de encarar a liderança situacional. Existem algumas outras também, e aí vai da sua curiosidade ir um pouco atrás para pesquisar. Mas essa eu tenho visto e tenho aplicado e tenho percebido grandes resultados com aqueles que adotam essa metodologia. Nós vamos falar um pouco mais sobre a maturidade dos colaboradores daqui a pouquinho novamente. Vamos para mais um intervalo e voltamos já. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É um momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso. Estamos conversando hoje sobre liderança situacional com o consultor e psicólogo Reinaldo Paiva. Reinaldo, já falamos sobre todos os níveis de maturidade dos colaboradores. O gestor que determinou já sabe qual o nível de maturidade de cada colaborador. Como ele faz para lidar com essa equipe tão multicultural, multidisciplinar? Pessoas diferentes, com maturidades diferentes dentro de uma mesma equipe, é fácil lidar com esse cenário? Não, não é fácil lidar com esse cenário, mas bem-vindo ao mundo da gestão. Você que ocupa essa cadeira de líder, você vai ter que... Esse é o seu trabalho. Né? Grande parte do trabalho do líder deveria estar destinado a fazer essa administração. E não você, líder, fazer trabalhos técnicos. Né? Trabalhos técnicos você deveria ter M4s. Pessoas no grau de maturidade 4 para os quais você poderia delegar grande parte das tarefas e você vir fazer a orquestração. O que é exclusivo da cadeira da função de liderança é justamente fazer essa orquestração da equipe. E você tem na equipe sempre profissionais que se enquadram em qualquer um desses graus de maturidade. Né? Profissionais ou pessoas diferentes precisam de ações e comportamentos diferentes da sua pessoa. Né? Classificar os colaboradores dentro do grau de maturidade pode te ajudar a saber como é que você pode se comportar diante deles. Então, se há uma coisa que você precisa descrever mesmo e se aplicar, é em primeiro classificar os colaboradores pelos graus de maturidade. E depois, para cada um desses grupos, você experimentar estilos de gestão diferenciados. M1 precisa de um estilo de gestão E1, um comportamento seu mais diretivo e determinador. Você que determina o que faz, você que determina prazos, você que dá o tom do trabalho.
Maturidade 2 exige um estilo treinar. Treinar. Então essas pessoas já estão mais animadas, não têm ainda conhecimentos, então para essas pessoas precisa um pouco mais de fundamento, precisa ter um entendimento um pouco mais do começo, meio do fim, da importância daquele trabalho, e você já pode soltá-los um pouquinho e estimulá-los para eles andarem um pouco mais sozinhos. Isso é que vai fazer eles ficarem cada vez mais fortes enquanto profissionais. O M3 precisa de um cuidado mais humano e pessoal da sua parte. Nada de técnico. O problema dele não é técnico. O problema dele é motivacional, é de resistência, é emocional. Você vai ter que ser um pouco psicólogo, vai ter que ser um pouco pastor, um pouco pai, você vai ter que ter um pouco de outros papéis e use a sua experiência nesses papéis junto com esse colaborador. Você vai ver que a resposta dele vai vir muito mais rápida do que você imagina. O resultado é bom para o colaborador e para a empresa. Claro, bom para o colaborador. E para você, que ali se torna mais próximo desse colaborador, consegue imprimir até uma gerência, uma gestão um pouco mais humana na sua equipe. M4s precisam de autoridade e poder. M4s, grau de maturidade 4, precisa que você delegue coisas ou apresente para eles novos desafios. Se essas pessoas forem desafiadas e você delegar tarefas que antes cabiam a você fazer para essas pessoas, duas coisas podem acontecer. Ele vai ficar muito bem, vai se sentir muito bem, vai se sentir inclusive reconhecido, e você, gestor, vai ganhar tempo, porque você vai ter alguém que faça essa tarefa, você vai ganhar tempo para depois organizar a sua agenda e aí fazer muito mais o seu trabalho de gestor, que é a orquestração da sua equipe, a supervisão e pensar no futuro da organização, nas estratégias e resultados da sua equipe, mais do que nas emergências e urgências do dia a dia. Nós falamos muito sobre a importância da liderança situacional para os líderes, como os líderes devem conhecer os seus colaboradores. Importantíssimo. Do ponto de vista do colaborador, quais são as vantagens para ele desse tipo de liderança? Ele deve conhecer o seu próprio nível de maturidade? Isso, há muita polêmica em relação a isso. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, tem pesquisadores que acham que se o colaborador souber, ele pode se sentir mal, porque como você sabe que eu estou nesse grau de maturidade ou no outro? Essas são as discussões acadêmicas a respeito do trabalho, né? Da minha experiência prática, se você, gestor, tem um relacionamento já mais direto com seus colaboradores, maduro com seus colaboradores, não há problema nenhum em você usar essas referências para ele saber o grau de maturidade em que ele está. Desde que você tenha critérios objetivos para isso. Então, se você quer ajudar o colaborador a melhorar no seu grau de maturidade, estabeleça critérios de conhecimento e de prontidão e avalie seus colaboradores com base nesse critério. Em reuniões de feedback, demonstre isso para eles, fale isso para eles. Eu, enquanto colaborador, adorava saber aquilo que me faltava para eu ser um melhor profissional. E a mesma coisa vale para as pessoas que trabalham. Estabeleça critérios objetivos também para disponibilidade, para ânimo, para vontade, para disponibilidade, sabe? Para energia, para motivação. Apesar de serem coisas intangíveis, psicológicas, emotivas, você consegue ver isso, transformar isso em elementos comportamentais. Transforme essas coisas em elementos comportamentais e converse com seus colaboradores sobre isso. Então não há problema nenhum. Se você tem uma relação boa e próxima com seus colaboradores, não há problema nenhum em você explicar para eles o que é liderança situacional e talvez até junto com eles identificar onde você se enquadra, onde que você acha que você está nesse grau de maturidade. Como você pode evoluir. Como você pode evoluir, como eu posso te ajudar. No mínimo, essa seria uma conversa inusitada, uma conversa diferente que ia fazer os seus colaboradores repensarem um pouco a sua gestão e a equipe em que eles trabalham, no mínimo. Reinaldo, com a tua longa experiência tanto no mundo acadêmico, principalmente no mercado, para você quais são as principais competências da liderança? Nossa, isso é bem, né, assim, amplo, muito amplo. Mas o que é mais importante hoje? O que é mais importante? Eu vou usar o famoso SHA. SHA é um acróstico que a gente usa nos meios educacionais para dizer que uma pessoa, para realizar bem uma tarefa, fazer bem um trabalho, precisa ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, no nível de conhecimentos, o gestor precisa minimamente dominar o assunto da sua área, do seu trabalho, dos resultados da sua empresa, do seu negócio. Minimamente, para funcionar bem como gestor, precisa ter essa visão, né, conhecimentos técnicos adequados à realização da sua tarefa e da empresa, do mercado em que ele atua.
Do ponto de vista de habilidades, gestores como lidam com pessoas, como lidam com diferentes níveis da organização, muitas vezes clientes e fornecedores, como lidam com diferentes públicos e tomam decisões, eu diria que é fundamental para todo e qualquer gestor comunicação, feedback, negociação e tomada de decisão. Gestores precisam ter metodologias, não ter medo de exercitar essas habilidades. Do ponto de vista de atitudes, gestores precisam ser, digamos assim, positivos, afirmativos e precisam estar absolutamente engajados com as suas empresas, acreditarem nas pessoas e no seu negócio. Isso faz uma diferença enorme na energia e na motivação da equipe e, portanto, nos resultados finais também. E o que você tem visto no dia a dia das empresas, no seu trabalho como consultor? As empresas estão desenvolvendo um bom trabalho de liderança junto com os colaboradores? Como a situação das empresas aqui de Curitiba, por exemplo? Olha, eu tenho visto muitos investimentos, as empresas estão acordando já dos 10 anos para cá, as empresas acordaram para este lado, para esse aspecto humano da gestão, acordaram mesmo de fato, não só de conceitualmente falando. Então eu tenho visto as empresas muito preocupadas com a seleção, com a manutenção e com o desenvolvimento da sua liderança, porque perceberam que realmente as pessoas são o diferencial dos negócios. Não adianta ter bons recursos, uma excelente mais uma jogada de marketing falar que as empresas se preocupam com as pessoas. Não é mais. Não é mais uma modinha, né, momentânea. Né? É fato da vida mesmo. Empresas são um conjunto de competências que processam recursos de uma determinada forma em busca de dar resultados para atender necessidades, em poucas palavras. Os recursos não se transformam sozinhos. Mesmo se for muito automatizado o seu processo, alguém precisa apertar um botão, alguém precisa programar a máquina, alguém precisa identificar a necessidade, alguém precisa entregar esse produto. Então, assim, as pessoas são chave para o sucesso das organizações. Então, sem saber lidar com as pessoas, gerir pessoas e administrar com pessoas, dificilmente as empresas vão chegar a algum lugar durante muito tempo. Então, é muito importante mesmo saber conviver, gerenciar e trabalhar com elas. A liderança situacional pode servir para qualquer tipo de empresa ou ela depende do tamanho da empresa, do segmento de atuação? Quem está nos assistindo, o gestor que está nos assistindo nesse momento, ele pode se beneficiar desse tipo de ferramenta na empresa dele? Sem dúvida nenhuma. Liderança situacional você pode usar na sua casa, porque você tem filhos. Você deve ter filhos em diferentes tipos de maturidade. Você deve ter aquele sem noção que está todo animado, M2. Você deve ter aquele que não sabe nada da vida e está assim, pequeno, crescendo, que faz birra. Você pode ter aquele que está super maduro, super pronto, não adianta você segurar ele, porque ele vai sair para o mundo. Você pode usar dentro da sua própria casa, no jeito como você lida com os seus diferentes tipos de filho e maturidades dos seus filhos. Você pode usar na pequena empresa. Você tem 2 pessoas com você, não faz mal. Como elas estão? Qual é o nível de maturidade que elas têm, de prontidão que elas estão? Elas exigem, talvez, comportamentos um pouco diferentes. Então, a grande sacada da liderança situacional é que você, sendo mais flexível, você tendo uma boa capacidade de perceber a situação e o momento em que você está, do ponto de vista de conhecimentos e habilidades, do ponto de vista de atitudes e comportamentos, você vai mandar muito bem no seu trabalho. Vale para todo tipo de empresa. Claro, empresas grandes, uma equipe muito grande, vai dar um pouco mais de trabalho para você classificar, para você avaliar os colaboradores, mas a abordagem é plenamente aplicável em qualquer um desses contextos. Só pesquisar e começar a utilizar. Só pesquisar e começar a utilizar. Na era do conhecimento, nessa era de informação, de internet em que vivemos hoje, qual é o principal desafio do líder e o desafio da liderança? O principal desafio da liderança é continuar tendo relacionamentos interpessoais presenciais, apesar da tecnologia e dos mundos virtuais. Porque a liderança situacional, ela requer um contato mais individualizado e mais presencial com as pessoas. E a tecnologia tem sido ótima no sentido de aproximar a gente, mas também tem sido ótima no sentido de distanciar a gente fisicamente. Ela aproxima a gente virtualmente, mas distancia fisicamente. Então, na era do conhecimento, na era das tecnologias, liderança situacional pressupõe que de vez em quando você tenha que tirar da cadeira e ir
conviver com as pessoas, conhecê-las um pouco mais para fazer uma influência direta e significativa. Perfeito. Reinaldo, agradeço muito a presença, obrigado por estar hoje aqui conosco. Eu que agradeço a possibilidade, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. E você que esteve nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. Na semana que vem a gente está de volta com outra entrevista imperdível. Voltamos na semana que vem. Até lá.